Glória a Deus. Vamos se colocar de pé, meus amados, em nome de Jesus. Glória a Deus. Eu ia aqui preparar uma dinâmica para os irmãos, mas eu vou falar aquilo que Deus, vou falar aquilo que Deus ordena ao meu coração para transmitir aqui para a igreja em nome de Jesus. Juntamente, tu tem mais? De última hora, então, deixa Deus te usar. Amado, para quem não conhece, aqui é o pastor Wagner, que se conhecemos aí numa agenda que Deus preparou para mim, e onde eu fui um canal de bênção para a vida dele, e onde ele viu Deus na minha vida, né? E onde ele veio fazer uma visita aqui, mora aqui pertinho, veio fazer uma visita aqui. Há tanto tempo morava aqui pertinho, mas não sabia, né, que a igreja era aqui, e aonde ele veio morar aqui, e ele sentiu de Deus de vir aqui me visitar, e hoje, para a honra e a glória do Senhor, já faz um tempinho já que ele está aqui, né? Já faz praticamente quase um ano que ele está aqui, foi consagrado ao pastor, está como meu segundo aqui, em nome de Jesus. E é um menino que, com a sua simplicidade, com a sua humildade, com a sua sinceridade, com a sua honestidade, a qual Deus colocou no meu coração, e trouxe esse menino tão de longe, esse menino que era lá do Pará, né? Veio com a sua família para cá, e graças a Deus está me ajudando aí nesse trabalho, e eu creio que Deus vai proporcionar grandes coisas, e aonde está sendo um canal de bênção para a minha vida. Hoje ele chegou em mim assim, eu disse: posso te dizer algo? Pode. E assim, ó, tem um caminho, e esse caminho é lindo. Esse caminho pode ser um caminho estreito, mas Deus está dizendo no meu coração que é um caminho de linda e espontânea vontade que Deus vai fazer sobre a tua vida, você percorrer. E esse caminho não é um caminho largo, é um caminho estreito, mas é um caminho que te leva à direção do Espírito Santo de Deus. E eu me comovo a cada palavra que sai da boca dele, e me falando, quase chorando já. E eu creio, mano, você crê que Deus vai fazer muitas coisas aqui, né? Creio que Deus vai levantar esse trabalho, em nome de Jesus vai me levar para vários lugares. Quem vai estar aqui na frente desse trabalho é o pastor Wagner, em nome de Jesus, cuidando desta obra com amor, com carinho, com dedicação. Amém, meus amados? Então quero que você estenda as suas mãos para cá para orar pela nossa vida, em nome de Jesus, para que nós possamos ser um canal de bênção aqui, né? Aleluia. Mandei mensagem para ele, para a gente estar preparando uma palavra diretamente do coração, e vai ser direcionada para mim e para você aqui, em nome de Jesus. Diga assim comigo: Senhor Jesus, que o Senhor usa os teus servos, que não seja mais ele, e sim o Espírito Santo de Deus falando com a igreja. Assim nós oramos, assim nós te pedimos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém, amém, amém. Amém, meus amados. Quero estar aqui passando a oportunidade do nosso pastor Wagner, em nome de Jesus. Aleluia. Salve, irmão, capaz, Senhor Jesus. Amém. Glória, glória, aleluia. Meus queridos, sabemos que hoje é um culto muito importante para a nossa vida. Um culto a qual o Senhor separou cada um dele para estar aqui. Um culto onde o Senhor tem uma palavra no coração de cada um aqui esta noite. Onde o Senhor vai trazer algo sobrenatural para a vida de cada um. Onde o Senhor vai preencher cada vida aqui esta noite de uma maneira sobrenatural, de uma maneira extraordinária. E eu já quero estar iniciando a leitura do livro que vai se encontrar no livro de Efésios 5. Efésios capítulo 5 e versículo 1 em diante. Meu Deus. Glória a Deus, aleluia. Achado, igreja? Amém. Vai dizer assim, muita atenção nesse versículo, que é muito interessante, que vai dizer assim: sede, pois, imitadores de Deus, como os filhos amados, e ainda em amor, como também Cristo vos amou, e se entregou a si mesmo por nós, e ofereceu em oferta e sacrifício a Deus, em cheiro suave. Mas a prostituição e toda impureza ou avareza nem ainda se nomear entre vós como convém a santos, nem torpeza, nem pavor,
parvoices, nem chocarrices, que não convém, mas antes ações de graça, porque bem sabeis isto, que nenhum fornicador, ou impuro, ou avarento, o qual é idólatra, tem herança no reino de Cristo e Deus. Ninguém vos engane com as palavras vãs, porque essas coisas vêm a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais seus companheiros, porque noutro tempo ereis treva, mas agora sois luz no Senhor, ainda como os filhos da luz. Porque o fruto do Espírito está em toda bondade e justiça e verdade. O último, para finalizar, aprovando o que é agradável ao Senhor. Aleluia. Pastor Jacques, não sei se você vai ler mais um versículo ali. Meus amados, eu quero ler o versículo de número Efésios 5, o versículo lá de número 23. Eu acho que é na mesma página, na mesma folha, mas eu quero que você medita nessa palavra, Efésios 5, 23. Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, e sendo ele o próprio Salvador do corpo. Versículo de número 25. Vós, maridos, amais as vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, e assim mesmo se entregou por ela. 26. Para santificar, purificando-a com a lavagem da água e pela palavra. Vamos pular um pouquinho, meus amados, e vamos lá no versículo de número 31, que eu acho que é no mesmo versículo. Pois isso deixará o homem seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois uma só carne. Agora você vai virar a página e você vai lá no versículo de número 6. 6, 2. 6, 2. Honrar teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento como promessa, para que te vá bem e viva muito tempo sobre a terra. Amém, meus amigos? Amém. Pode tomar teu assento, glorificando e exaltando o nome do Senhor. O pastor vai trazer uma introdução e eu já entro com uma próxima introdução. Glória a Deus, aleluia. 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 Louvado é teu nome, agradecido é teu nome, Senhor. Adorado é teu nome. Meus queridos, sabemos que esta palavra ela vai dizer a respeito de quando nós conhecemos Jesus, a respeito de quando nós estamos iniciando uma caminhada com Jesus, quando nós estamos entendendo quem é Deus sobre a nossa vida, quando nós estamos descendo a água e renascendo. Aí o Senhor vai nos direcionar da maneira ideal que nós devemos caminhar. Aí o Senhor vai nos direcionar da maneira que nós devemos seguir e caminhar dia após dia. Porque quando nós estamos iniciando uma caminhada com o Senhor, vai ser onde vai vir muita dúvida, vai ser onde vai vir muito medo, vai ser onde nós vamos duvidar do que Deus tem para fazer sobre a nossa vida. É verdade. Vai ser onde nós vamos questionar o agir de Deus sobre a nossa vida. Porque quando nós estamos iniciando, muitas coisas nós não vamos entender. Muitas coisas nós não vamos compreender. Mas ainda assim, o Senhor não vai nos deixar sem esperança. O Senhor não vai nos deixar sem resposta. Ele sempre vai estar do nosso lado. Obrigado, Senhor. Mas como a palavra de Deus vai dizer, se você está iniciando uma caminhada comigo, comece a deixar seus desejos de lado. Comece a deixar a impureza de lado. Comece a deixar o pecado de lado. Porque a palavra de Deus está dizendo aqui, porque aquele que caminha no trilho do pecado não vai alcançar o reino do céu. Aquele que segue a impureza, a falsidade, a maldade, não vai alcançar o reino do céu. Mas ainda assim a palavra vai dizer, você que era mau, você que era das trevas, passou a ser bom, passou a ser luz. Aquele que
vivia lá atrás já não vive mais. Aquele que vivia em trevas lá atrás já não vive mais. Esse já morreu, esse já ficou no passado. Porque daqui em diante são coisas novas. Daqui em diante você vai ser luz. A palavra de Deus vai dizer que é impossível pegar um candeeiro e esconder debaixo da cama ou esconder dentro de uma estante, porque a luz, ela foi feita para iluminar. A luz, ela foi feita para resplandecer. A luz, ela foi feita para mostrar o caminho que devemos seguir. E o que o Senhor está falando aqui para cada vida aqui esta noite, que Ele está te levantando como luz. O Senhor, Ele não te quer como treva. O Senhor, Ele quer como luz. Que você seja uma luz dentro da sua casa. Que você seja uma luz no seu trabalho. Que você seja uma luz para as pessoas que estão no seu lado. Talvez esta pessoa possa ser uma iníqua ou uma pecadora, mas você sendo luz, esta pessoa vai olhar para você e vai pensar: eu tenho que ser como esta pessoa, porque olha só esta bondade que está sobre a vida dela, olha só este amor que eu vejo sobre a vida dela. Porque quando nós passamos a ser luz, as pessoas vão observar a nossa vida. Assim como o Edmo falou aqui, quando nós somos diferentes, as pessoas vão observar a nossa vida. Mas tome cuidado com a palavra vai dizer, para você não voltar ao pecado, para você não voltar ao erro. Porque a partir do momento que você dá uma tropeçada, vai ser onde eles vão apontar o dedo na tua cara e vão te julgar. Mas o Senhor, Ele não chamou eu e você para estar julgando a nossa vida, para estar culpando nós dos nossos pecados. Não. Ele chamou nós para nos lavar dos nossos pecados, para purificarmos dos nossos pecados, dos nossos erros, das nossas falhas. Mas não para permanecermos no erro, mas não para permanecermos na falha, mas sim para sermos mudados, mas sim para sermos transformados. Porque quando Jesus, Ele pega nós, Ele não vai deixar nós da mesma maneira que estamos. Ele vai trabalhar nas nossas falhas, Ele vai trabalhar nos nossos erros, e vai ser onde nós vamos a passar a caminhar pelos caminhos retos. Vai ser onde nós vamos a passar a viver o sobrenatural do lado de Deus. Porque quando nós passamos a entender que nós já não somos mais lá do mundo, mas sim somos cristãos, servos e adoradores do Senhor, vai ser onde o Senhor vai começar a fazer o sobrenatural sobre a nossa vida. Creio, Pai. Aleluia, pastor. Meus amados, essa palavra é muito bem conhecida. Efésios capítulo 5, versículo de 1 em diante. O apóstolo Paulo, vocês sabem muito bem a vocação do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, ele vai percorrer o seu caminho nas cartas, escrever as cartas, e também ele vai confrontar os cristãos, vai confrontar o evangelho, e assim ele vai fazer também com que o nome do Senhor seja glorificado onde Ele coloca a planta dos seus pés. Aleluia. E esse versículo, antes de isso acontecer, o apóstolo Paulo, ele vai orar antes de estar trazendo a explicação e a exortação para a igreja de Efésios. E a Bíblia vai dizer que o apóstolo Paulo, ele vai orar a Deus. E quando ele vai orar a Deus, ele vai falar a respeito de... Glória a Deus, aleluia. A respeito de... o primeiro percurso que nós deveremos fazer, ou que a gente coloca na presença do Senhor para fazer. Primeira coisa é nós orarmos. A primeira coisa é nós colocarmos na presença de Deus. A primeira coisa é nós examinar as escrituras sagradas. Não fazer as coisas sem se conectar ou sem falar com Deus. Nós não podemos fazer as coisas sem consultar aquele que nos ordena a fazer. E uma das coisas que acontece, Alves, com a minha e com a tua vida, é de a gente fazer as coisas e não querer consultar Deus. E por isso que dá um pouco um percorrer do percurso, onde você faz com livre e espontânea vontade, sem conectar com Cristo, tu decepciona no meio do caminho, ou depois que tu finaliza, tu decepciona. Por quê? Porque você não se conectou com o Senhor, você não orou, você não colocou nas mãos do Senhor. É a mesma coisa você abrir um estabelecimento
Se você não se conecta com o Senhor, primeiro colocar Deus em primeiro lugar, e depois tu abre o estabelecimento e automaticamente o estabelecimento te decepciona. Por quê? Você não se conectou com Cristo em largar primeiramente no céu, primeiramente nas mãos do Senhor, para que esse estabelecimento ocorresse bem. E uma das coisas que eu e você somos assim, somos fracos, somos falhos, somos pecadores, mas a primeira coisa é não consultar o nosso Deus, a primeira coisa é não consultar o nosso Senhor. Então Deus nos trouxe aqui nesta noite, abrir a nossa mente, abrir o nosso coração, ter um entendimento aqui nesta noite, que nós precisamos em todas as ordenanças que Deus Ele dá sobre a nossa vida, nós precisamos orar, nós precisamos pedir direção para Deus, se é da vontade de Deus, ou se não é da vontade de Deus. Só que o gratificante é, aleluia, que o gratificante é, e o inusitado na nossa vida é de não querer ouvir a voz do Senhor, quando Deus Ele ordena a nós a dizer que não é para ir, a gente é teimoso, a gente pega e vai, e depois a gente se decepciona pelaquilo que a gente fez do nosso coração. Aleluia, santo és tu Deus. E Deus está dizendo aqui nessa noite para mim, dizer para ti, aleluia, ora antes de você abrir o estabelecimento, ora antes de você colocar uma carteira de habilitação, ora antes de você comprar um carro, ora antes de você comprar uma casa, ora antes de você comprar uma moto, ora antes de você comprar uma roupa, ora antes de você se conecta com o Senhor antes de você comprar algo, se conecta com o Senhor antes de você querer algo, quem sabe algo da tua vontade, ou quem sabe algo do teu querer, não é o querer de Deus, e às vezes você decepciona. E o apóstolo Paulo, antes de estar trazendo as cartas aos Efésios, antes de estar trazendo uma explicação aos Efésios, ele vai orar, e ele vai dizer, por causa disso, me põe de joelhos perante ao Pai, do nosso Senhor Jesus Cristo, a qual de toda a família nos céus e na terra tome-se pelo nome. Tudo aqui é no nome de Jesus, tudo aqui é estabelecido pela presença de Deus. Então tudo em que você irá fazer, você precisa se conectar com o Senhor, você precisa se conectar com Deus, porque se você não se conecta com Deus, depois tu decepciona. É aquela porta que está aberta, ou que se abriu e Deus te colocou lá dentro, aleluia, depois do percorrer da trajetória que você está trabalhando, e depois você se decepciona na metade do caminho, é porque você não se conectou com o Senhor, para ver se a porta era de Deus, ou se a porta não era de Deus. E às vezes você decepciona. Não é para você decepcionar, é para você se conectar com o Senhor, conectar com Ele, para você não entrar em decepção depois. E a Bíblia vai dizer, em Efésios 5, no versículo de número 1, sede pois imitadores de Deus, como os filhos amados, e andai em amor, como também Cristo vos amou, e entregou a si por nós, oferecendo sacrifício a Deus com um cheiro suave. Amados, uma das coisas que me chama a atenção dessa mensagem, o quão é difícil ser imitador de Cristo, o quão é difícil ser imitador de Deus, porque imitar ao Senhor é totalmente difícil. O mundo olha para nós, a primeira coisa que ele vai dizer, ou vai confrontar o meu e o teu coração, é de como você está na presença do Senhor, como você está agindo na casa de Deus. Porque quando erramos, ou quando falhamos, ou quando nos decepcionamos, a primeira coisa que o povo ou a sociedade vai olhar para mim e vai dizer: o que você está fazendo na igreja? O que você está fazendo na casa do Senhor? Tu não é para ser um imitador de Cristo? Tu não era para você imitar o Senhor? O porquê disso? Então muitas das vezes, meus amados, para nós ser imitadores de Cristo, precisamos pagar um alto preço, precisamos andar como os filhos amados do Senhor. E o primeiro mandamento, que é os 10 mandamentos, o primeiro mandamento que Jesus dá é: amai o Senhor Jesus de todo o nosso coração, e fazer a vontade do Senhor. Só que uma das coisas que Deus coloca no meu coração, quão é difícil amar, né? Se a gente, muitas das vezes, vamos compartilhar aqui comigo e com você.
Você ama Cristo verdadeiramente? Olha para essa pessoa que está do teu lado, faz essa pergunta para ela assim, ó. Pastor Wagner, tu ama Cristo verdadeiramente? Ama? Verdadeiramente tu ama Cristo? Verdadeiramente você ama a Cristo? Levanta as tuas mãos quem ama a Cristo. Verdadeiramente. Então, se a gente ama a Cristo verdadeiramente, e a Bíblia vai dizer que a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas que se espera. Você não vê a fé, né? Quem enxerga a fé aqui? Ninguém, né? Nenhum de nós enxergamos a fé, mas é uma coisa que tu não vê. Assim é Deus. Como é que você ama se tu está amando algo que você não está vendo? Como é que você ama se você não está amando a quem você vê? Já pensou se Deus fosse feio? Você ia amar? Já pensou se Deus fosse pretinho? Você ia amar? Já pensou se Deus fosse branquinho? Não é nem branquinho, você ia amar? Sabe o que Deus está dizendo? Olhe para as pessoas hoje como se fosse Deus. Olha para a humanidade hoje como se fosse Deus. Eu olho para o pastor Wagner, eu enxergo Deus nele. Eu olho para o Jefferson, eu enxergo Deus. Como assim o Elvio olha para mim, ele enxerga Deus na minha vida. Assim eu olho para ele, eu enxergo Deus nele. Então Deus está dizendo aqui nessa noite para mim, dizer para você: olha para as pessoas como Cristo olha para mim e para você. Porque se a gente ama Deus verdadeiramente, ou por que você não ama o teu vizinho? Ou por que você não ama aquele que te apunhala pelas costas? Ou aquele que você olha assim, eu não vou com a cara desse indivíduo. Aí eu não vou com a cara dessa indivídua. Ou por que você não olha para ela e enxerga Deus na vida dela? Se você ama Deus verdadeiramente, você precisa enxergar Deus nela. Porque se você ama Deus verdadeiramente e não gosta de pretinho, não gosta de branquinha, não gosta de morador de rua, ou não gosta do cheiro do morador de rua, como é que você ama Deus verdadeiramente? E é algo que você não está vendo, e é algo que você não vê, mas você sente. E se o apóstolo Paulo vai trazer para mim e para você: sede, pois, imitadores de Deus. E ainda além de ser imitadores de Deus, ele vai dizer: andai em amor, como Cristo vos amou. O quão difícil é amar, mas não é difícil, é fácil. É só você trocar os teus olhares. Não olhar como um ser humano, Elvio. Não olhar como um ser humano olha, mas olhar como Deus olha. Olhar como Jesus Cristo olha. É como uma pessoa que pecou. A primeira coisa que você vai fazer, ela pecou, ela errou, ela falhou, mas tu não olha para ela como Deus olha. Porque se Deus olhasse para ela, Jesus olhasse para ela, Jesus ia dizer assim: está curado em nome de Jesus. Está curado em nome de Jesus. Lembra da mulher do fluxo de sangue, aos 12 anos? Todo mundo condenando. Não poderia estar no meio da multidão. Mas Jesus vai olhar para ela e vai dizer: está curado em nome de Jesus. Lembra da mulher do poço, com 5 maridos? Não queria saber mais de homem. E Jesus olha para ela assim: eu conheço o teu passado, mas você está curado em nome de Jesus. Aleluia. Então, a partir de hoje, vamos olhar as nossas esposas, vamos olhar a sociedade, vamos olhar as pessoas lá fora como Cristo olhou. Como Cristo olha até hoje. Cristo olha. Não olhar para o pecado, e sim amar a pessoa como ela era pecadora. Amém, meus amados? Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Sabe, enquanto o pastor Jacques falava a respeito de amar, eu me lembrei de um certo momento
Eu estava indo com a minha esposa ali no centro e estava tendo uma festa ali naquela praça. E eu olhei para ela e disse assim: o que você sente quando você olha para essas pessoas que estão ali? Estava tendo um show lá, eu não me lembro quem era que estava cantando, mas estava cheio de gente. Aí ela falou assim: eu vejo bastante pessoas pecadoras. E eu vejo a ira de Deus sobre a vida deles. Mas eu falei para ela: e aí que tá? Porque a maneira que Deus olha não é a maneira que nós olhamos para essas pessoas. Eu peguei e falei para ela: eu vejo assim, eu vejo bastante adoradores. Eu vejo Deus trabalhando em cada coração aí. E é dessa maneira que o pastor Jacques está falando. Porque às vezes nós não acreditamos nessas pessoas que estão ali fora. Às vezes nós não acreditamos em um mendigo. Às vezes nós não acreditamos em um cachaceiro e um drogado. Porque ele está vivendo aquele momento. E é isso que nós precisamos mudar no nosso olhar, no nosso ver. Nós precisamos mudar a maneira de olharmos para pessoas. Porque se nós formos olhar e julgar pelo nosso coração, pelo que nós vemos, talvez não vai haver salvação para mais ninguém na terra. Porque o nosso olhar, nós estamos bem perante Deus. Mas se Deus olhando para a nossa vida, e Deus olhando as nossas falhas, e Deus olhando os nossos erros, será como nós estamos perante Deus? Será como nós estamos com Deus? Porque simplesmente olhar para a vida das pessoas é muito simples, é muito fácil olhar e julgar, olhar e apontar. Mas que nós venhamos olhar com um olhar de amor, como Cristo olhou para nós, com um olhar de misericórdia, como Cristo olhou para nós. Porque se Cristo não olhasse com o seu olhar de amor, com o seu olhar de misericórdia, o que seria de nós? Nós merecíamos a ira de Deus, porque se Cristo não tivesse vindo entregar a sua vida por nós, talvez nós já teríamos morrido, talvez Deus já teria acabado com nós, porque o que nós merecíamos era apenas a morte, era apenas a ira de Deus. Mas através da vida de Jesus, Ele ofereceu o melhor para nós. E eu pergunto para você essa noite: e se hoje fosse o último momento seu de vida? E se hoje fosse o seu último dia de vida? O que você faria? Será que você correria até aquela pessoa que talvez você não está falando com ela durante dias? Que talvez você não tenha falado com ela durante vários dias? Será que você correria até ela e pediria perdão? Será que você correria até ela e falaria com ela? Porque se hoje fosse o teu último dia, o que seria de você? O que talvez seria de você pelos pecados, pelos erros? Porque nós somos seguidores de Cristo, mas isso não vai nos impedir de pecar, mas isso não vai nos impedir de errar. Mas quando nós olhamos para as pessoas da maneira que Cristo olhou para nós, vai ser onde nós vamos passar a ter misericórdia das pessoas. Vai ser onde nós vamos passar a valorizar essas pessoas que estão perdidas. Porque o que Deus quer e o que Deus está preparando são pessoas corajosas nesse último momento. Deus, Ele está selecionando pessoas corajosas nesse último momento. E você está disposto a ser uma dessas pessoas corajosas? Você está disposto a ser um desses últimos que Deus está escolhendo para caminhar nesta caminhada? Para caminhar neste caminho que é um caminho curto e apertado. Porque ao nosso olhar, ao nosso ver, parece ser difícil, parece ser impossível, mas quando nós olhamos para Cristo, quando nós olhamos para Deus, é Ele que vai nos dar força, é Ele que vai nos sustentar, porque pelas nossas forças, pela nossa vontade, nós não conseguiríamos, nós já teríamos desistido, nós já teríamos abandonado, nós já teríamos chutado o balde, como se diz aquele ditado. Porque quando nós estamos firmados em Cristo, o inimigo prepara a cilada de todas as maneiras. O inimigo prepara a afronta de todas as maneiras para nos desanimar, para nos parar. Mas quando nós firmamos a nossa fé, quando nós firmamos o nosso passo em Jesus, vai ser onde o sobrenatural vai acontecer diante da nossa vida. Vai ser onde o Senhor vai pegar pela nossa mão e vai nos conduzir. Porque quando nós estamos trilhando com Jesus, o inimigo pode até tentar. O inimigo, ele pode até se levantar. Ele pode até preparar a cilada, pastor. Fala, Jesus. Mas quando nós estamos com Jesus, sim, Senhor,
Ele vai preparar em vão. Meu Deus. Porque quem está nos guardando é aquele que não dorme. Glória, É aquele que não descansa. É aquele que sempre está cuidando da minha e da tua vida. Porque quando nós colocamos a nossa vida nas mãos do Senhor, Ele vai zelar por nós. Sim, Jesus Cristo. Ele vai zelar pela nossa casa, pelo nosso ministério. Deus, aleluia. E o que nós estamos vivendo nesses últimos dias é falta de amor pelo próximo. Meu Deus. É falta de afeto pelo próximo. Às vezes nem só pelo próximo, às vezes até pela nossa casa, pela nossa família. Falta de amor, falta de afeto, falta de proximidade. Às vezes nós estamos tão próximos. Eu me refiro à nossa família, à nossa esposa, aos nossos filhos. Às vezes nós estamos tão próximos, mas nós não estamos dando amor. Nós não estamos transmitindo o afeto que deveríamos. Porque nós já estamos acostumados da maneira que estamos vivendo, sem compartilhar tanto amor, sem compartilhar tanto sentimento. E se eu falar para você, qual foi a última vez que você saiu com a sua esposa, tirou um tempo só você e ela, para conversarmos, para tratar de vocês dois, para tratar de um momento de só vocês dois? Porque que nem eu estava falando há um certo dia atrás com uns colegas no trabalho, que quando a gente iniciava um namoro, a gente dava a atenção máxima possível, a gente dava o carinho máximo possível. Mas quando nós casamos, parece que isso reverte. Parece que deixamos de amar, parece que deixamos de dar carinho, parece que deixamos tudo o que deveríamos dar. Mas é onde o Senhor está botando um decreto hoje de finalização. A partir de hoje, é um decreto de reconstrução no relacionamento. É um decreto de restauração de amor sobre a nossa vida, sobre a nossa família, sobre o nosso lar. E vai ser onde nós vamos passar a transmitir amor para nossas esposas, para nossos filhos. Vai ser onde nós vamos passar a transmitir um afeto para aquele que nós não transmitirmos. Porque o que adianta ter Cristo em nosso coração, mas não ter amor sobre a nossa família? Não adianta de nada. Pastor Jacques. Meus amados, vamos finalizar, né? Mas antes de eu finalizar, meus amados, eu li ali 3 versículos muito importantes. E esses 3 versículos que eu li é como liderar a nossa casa. E nós, como homens de Deus, e assim como Paulo ensinou a minha e a tua vida, nós precisamos ser dentro da nossa própria casa. A mulher não pode falar mais alto que nós. Nós precisamos ter pulso firme. Porque se a Bíblia vai dizer que o cabeça da casa é o marido e a mulher é cauda, ela precisa respeitar a ordenança de um líder de dentro da sua casa. Então nós temos que ter postura de líderes. Se a gente é um líder dentro da nossa casa, a gente precisa ter pulso firme. Não que a gente não ama nossas esposas, não que a gente não ama a nossa família. Sim, a gente ama a nossa família, a gente ama nossas esposas, mas tem coisas que eu e você precisamos ter pulso firme. Porque se a gente é o cabeça da casa, a gente precisa ser o cabeça da casa. Então tem coisas que a nossa esposa, os nossos filhos precisam entender que nós somos o líder da nossa casa. Então a primeira ordenança que o apóstolo Paulo dá para mim e para você é você ser um líder da tua casa. É você cuidar praticamente de tudo, além da área espiritual, da sentimental, das coisas que tem para fazer dentro de casa, né? Que nem todas as coisas você acaba sendo um líder. Aleluia. Tem coisas que é a esposa mesmo que precisa liderar, que a parte dela é cuidar dos filhos, é cuidar da casa, mas você ainda é o líder da tua casa. Você ainda é o cabeça da tua casa. Por isso que o apóstolo Paulo ele vai dizer no versículo de número 23, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. Amados,
Quando o apóstolo Paulo ele vai escrever essa carta em nome de Jesus, ele vai se referir a uma liderança, assim como Cristo. Se ele vê que uma igreja não está da forma que ele quer, ele mesmo vai fechar a porta e não vai fazer com que mais a igreja se estabelece aberta. Por quê? Não estão fazendo a vontade dele. Estão fazendo a vontade da carne, estão fazendo a vontade do homem e não estão fazendo a vontade dele. Se ele é o cabeça da igreja, ele mesmo vai fechar. Então tem igreja que não é o Satanás que fecha. Tem igreja que é o próprio Deus que fecha. É o próprio Senhor que está fechando. É o próprio Senhor que está ordenando a fechar. Porque se ele é o cabeça, se nós somos o cabeça da nossa casa, e se Deus é o cabeça da igreja, ele mesmo não vai permanecer a porta aberta. Então tem muitos que olham assim, o diabo fechou. Não, foi o próprio Deus que fechou a arca de Noé. Quem é que fechou a porta? Foi Deus. Quando Noé colocou os animais tudo dentro da arca, o próprio Deus foi lá e fechou a porta. Então não é diabo. Às vezes o diabo está lá, não fazendo nada. Mas o homem vai lá e cutuca, né? Está lá parado, sem fazer nada, o homem vai lá e cutuca. E é onde que a gente se decepciona. Mas olha só, meus amados. Eu li o versículo de número 23 e li o versículo de número 31, né? 31, não, versículo de número 25. Vós, maridos, amais a vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e assim mesmo se entregou por ela. Isso, meus amados, que nós precisamos andar. Porque se nós andamos biblicamente falando que a Bíblia é a nossa vida, que alguns se referem a isso, que nós vivemos pela palavra, nós vivemos biblicamente, né? E espiritualmente pela essa bússola, nós precisamos entender que Cristo amou a igreja e nós precisamos amar a nossa esposa, né? Por quê? Pedimos para Deus, Deus estabeleceu sobre a nossa vida, e por que de jogar fora de algo que Deus deu? Não. Aprenda a amar. Se tu não está amando, aprenda a amar. Assim como Cristo amou a sua própria igreja. Então, declara a tua esposa como se fosse Cristo e ama ela, né? Ama ela e direciona ela. Se precisar às vezes puxar, né? Puxar as rédeas, puxa as rédeas, né? Fala no nome de Jesus e ela precisa te respeitar em nome de Jesus. Versículo 31, né? Por isso deixará o homem seu pai e a sua mãe e se unirá à sua mulher e serão dois numa só carne. Esse versículo, meus amados, já vou encerrar em nome de Jesus, mas esse versículo confronta o meu coração, porque hoje em dia a pessoa, ela casa, mas continua com a mãe, ela casa, mas continua com o pai, e isso está certo? Não, está errado, porque se a gente casa, a gente precisa deixar a nossa mãe e o nosso pai, como foi falado aqui alguns dias atrás, né? Foi falado a respeito disso. Se a gente está, segunda-feira, né? Foi falado disso. Então, se a gente, né, casou com a nossa esposa, casou com o nosso esposo, as esposas também vão entender isso. Nós precisamos abandonar o nosso pai e abandonar a nossa mãe e seguir uma trajetória. Qual trajetória? De responsabilidade. A responsabilidade agora é tua, de cuidar da sua esposa, cuidar do seu filho, cuidar da sua casa e ser o cabeça da casa. Então você precisa biblicamente andar nesses termos. Só que a maioria das mulheres não quer abandonar o pai, não querem abandonar a mãe, né? E nós, como cabeça da casa, nós precisamos ser pulso firme. Vamos ficar, mas é por um tempo, porque se Deus estabeleceu você para mim, nós precisamos andar biblicamente
como a bússola da nossa vida. Então a gente Deus, precisa deixar o homem, deixar a nossa, por isso deixará o homem seu pai e a sua mãe e se unirá a sua mulher e serão dois numa carne só. Uma das coisas, amados, que Deus ele fala muito forte no meu coração, e eu quero já encerrar aqui. Deus ele fala assim, que existe dois corpos, amém? Quando você casa, existe você e a sua mulher, certo? Quando vocês casem, vocês se tornam ser uma carne só. Agora você andará, biblicamente e espiritualmente falando, você andará os dois juntos, amém? E uma das coisas que Deus ele fala no meu coração,